Que a igreja entenda a sua posição privilegiada na nova aliança, em relação aos profetas, em relação aos apóstolos, em relação aos anjos. Final do versículo 12. Coisas essas que os anjos anelam prescrutar. Pastor, eu até compreendo o privilégio em relação aos profetas, em relação aos apóstolos, mas pastor, em relação aos anjos, pastor, como é que nós podemos ser mais privilegiados do que anjos? Anjos são seres celestiais, eles voam, a face deles brilha. Se nós fizermos um estudo mais apurado da angiologia, nós vamos ver que eles são criados. Eles são seres criados. E eles foram criados em Gênesis 1, como tudo foi criado. Antes da criação, o que existia era Deus. E os anjos, como seres criados, eles foram criados como qualquer coisa foi criado, e morais. São seres morais. Uma parte dos anjos, Deus em sua providência preservou, mas outra parte caiu, pecou, desobedeceu a Deus como qualquer um de nós. E não há salvação para eles. Aí é o ponto. Não há salvação para eles. Os anjos caídos vão para o inferno. Não houve revelação para eles, não houve providências de salvação para eles. Porque Cristo não veio em forma de anjo, ele veio em forma humana. Ele veio morrer pelos humanos eleitos. E é por isso que os anjos prescrutam. É um verbo que eu acho que a gente nunca usa, né? Mas fulano está prescrutando. Minha mulher está prescrutando, né? Acho que nós nunca usamos, eu pelo menos nunca usei esse verbo. Que no nosso português quer dizer procurar saber, investigar. Mas o verbo traduzido no grego, irmão, simplesmente ele quer dizer esticar o pescoço. Aconteceu ali uma confusão ali fora e você faz assim, ó, para olhar. E é isso que os anjos fazem quando nós somos salvos. Eles têm uma curiosidade porque eles não são oniscientes. Aquilo que era representado na Arca da Aliança, quando havia 2 anjos olhando para dentro da arca. Veja lá em Hebreus 9. Hebreus capítulo 9, versículo 1. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviços sagrados e o seu santuário terrestre. Com efeito foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama Santo Lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, a qual pertencia o altar de ouro para o incenso, a arca da aliança totalmente coberta de ouro, no qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Sobre ela querubins de glória, que com sua sombra cobriam o propiciatório. Eles ficavam olhando para símbolos, como o maná, como o bordão de Arão e as tábuas da aliança, que eram sombras daquilo que Deus ia fazer em Cristo. Quanto mais agora que eles veem a salvação, quanto mais agora quando nós falamos de Jesus para alguém que os anjos não sabiam que poderia ser salvo, e aquela pessoa se converte, os anjos admirados esticam o pescoço para olhar.
Exatamente o que Paulo, na unidade das Escrituras, falou lá em Efésios, o texto que nós lemos, capítulo 3. Falando da multiforme graça de Deus. Abra lá. Efésios capítulo 3, versículo 10. Efésios 3:10 diz: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus torne conhecida agora os principais potestades dos lugares celestiais, principais potestades do mundo, principais potestades aqui, irmãos, são anjos preservados. E Paulo diz para que essa igreja é multiforme. No grego é a palavra multicolor, multicores, variado. Ou seja, Deus agindo em Cristo, salvando todo tipo de pessoas. Uma igreja variada de judeus e gentios. Se torne conhecida. A palavra conhecida aí no grego é a palavra embabacado, ou seja, de queixo caído. Os anjos olhando Deus salvando pecadores miseráveis como nós, e eles admirados diante disso. Admirados de uma salvação que veio para nós, mas não veio para os anjos que caíram. E por isso eles esticam o pescoço para ver quando um pecador está ouvindo o Evangelho da graça. Quando o pecador está ouvindo o Evangelho da graça, o Evangelho que fala do sofrimento de Cristo e as glórias que o seguiriam. E os anjos veem o pecador se convertendo, eles ficam admirados. Como é que pode? Como é que Deus está fazendo isso? Como é que Deus salva um miserável daquele? Foi assim que eles ficaram no dia que você se converteu. Eles esticaram o pescoço para olhar admirados. Como é que Deus conseguiu fazer isso? Foi matando o próprio filho. Ele teve que se esvaziar da forma de Deus e tomar forma humana. E morrer debaixo da ira do seu próprio pai naquela cruz. Foi isso que ele fez. Por isso, fale de Cristo para as pessoas. Convide as pessoas para vir ouvir de Cristo e os seus sofrimentos. Para que os anjos estiquem o pescoço e vejam, admirados, o que Deus em sua graça tem feito por sua igreja. Que nós possamos entender que hoje nós somos mais privilegiados do que os profetas, do que os apóstolos, do que os anjos, por causa do Evangelho. Por causa do Evangelho de Cristo. Cristo é a glória de uma igreja. A glória de uma igreja não está na sua arquitetura, mas na presença de Cristo. Se Cristo está sendo pregado, se Cristo está sendo anunciado, ali tem uma igreja gloriosa. Entenda o seu privilégio e viva o Evangelho. Curve sua cabeça. Vamos orar.